A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Israel Trota, estamos estudando a disciplina a respeito da capelania institucional. E depois de conhecermos um pouco a realidade da capelania institucional no mundo e no Brasil, nessa próxima aula nós estaremos estudando sobre os obstáculos que a capelania institucional enfrenta. Quais são os grandes desafios? Existem muitos obstáculos que têm dificultado o projeto da capelania institucional, mas nós acreditamos que são obstáculos que podem ser superados. Então, eu quero começar com o primeiro slide. O nosso primeiro slide diz o seguinte: o maior capital de uma empresa não é o capital material, mas o capital imaterial, o capital humano. O bem-estar pessoal eleva a capacidade de rendimento do indivíduo, otimizando sua criatividade, energia e motivação. Em razão disso, o mundo corporativo tem começado a se despertar para a importância da fé e da espiritualidade no ambiente de trabalho. Contudo, ainda há muitos obstáculos para que a capelania institucional se torne uma realidade no Brasil. Nesse primeiro slide introdutório, a gente percebe que, de fato, nós presenciamos um despertamento a respeito da realidade da capelania institucional, principalmente aqui no Brasil. Mas ainda existem alguns desafios. Ainda existem alguns obstáculos que precisam ser superados, para que, de fato, a capelania institucional, esse serviço de capelania prestado a instituições, ele possa se tornar uma realidade mais presente nas nossas vidas. As instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, reconhecem hoje que a motivação ela tem papel relevante no desempenho dos trabalhadores. Motivação é o combustível, é essa força interior, essa energia que vai mover o ser humano em todas as áreas da vida, inclusive na sua carreira profissional. Toda empresa sonha em ter sobre a sua supervisão trabalhadores motivados, satisfeitos, felizes. E o que é a motivação? A motivação ela pode ser definida como a vontade, a determinação e o empenho do trabalhador, do colaborador, em vestir a camisa da empresa. Então, sendo assim, a alta motivação ela é sinônimo de comprometimento com o trabalho. Quanto mais motivado o trabalhador ficar, mais comprometido ele estará com a própria empresa, com os projetos da empresa, as metas da empresa. Um profissional motivado é um profissional feliz, satisfeito e totalmente engajado com a organização na qual ele trabalha. Então, como resultado, a sua produtividade e performance são altas e ele tende a atingir todas as suas metas organizacionais e entregar resultados acima do esperado. Um profissional motivado, ele rende mais, ele é mais produtivo. A capelania institucional, ela é uma importante ferramenta no propósito de manter essa motivação do trabalhador, essa energia, esse engajamento sempre alto. Porque, por meio da capelania institucional, o trabalhador ele vai se sentir respeitado e querido pela empresa. Então, a capelania institucional ela pode ser muito útil, mas ainda assim, contudo, todavia, entretanto, ainda existem muitos obstáculos para que a capelania
sendo prestada em uma instituição se torne uma realidade forte, pujante no Brasil. Nessa aula, nós vamos aprender que os obstáculos, eles não vêm só de um lado. Os obstáculos, eles são duplos. Esses obstáculos, eles surgem tanto da parte das empresas, das instituições corporativas, como também da parte dos líderes religiosos, que são aqueles que deveriam ter a iniciativa de desenvolver esse serviço. Então, os obstáculos, eles vêm dos dois lados. Por isso que existem muitas dificuldades e resistências para que a capelania institucional realmente ela se concretize, né, se torne uma realidade no Brasil. Nesse próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a resistência do mundo corporativo. A dificuldade que o mundo corporativo tem em aceitar aí o trabalho da capelania institucional. Empresários olham com desconfiança a inserção de práticas religiosas e espirituais no ambiente do trabalho, porque acreditam que, como água e óleo, fé e dinheiro não se misturam, assim como religião e trabalho. O mundo corporativo é laico, assim como o Estado, ou seja, não é confessional ou religioso. Assim deve conviver com a multiplicidade das expressões de fé entre funcionários e colaboradores. Em razão disso, o serviço de capelania institucional deve ter muito cuidado para não descambar para o proselitismo ou a coerção religiosa. Ou seja, para um tipo de coação entre a fé do chefe e a fé do chefiado. Se houver imposição religiosa, haverá mais conflitos do que sinergia no ambiente de trabalho. E, no fim, a inserção da fé não será tão útil assim. Nesse slide, nós percebemos que os empresários, os responsáveis pelas instituições corporativas, eles olham com uma certa desconfiança a inserção de práticas religiosas, né, e espirituais no ambiente de trabalho. Existe um preconceito. Espiritualidade e religiosidade, hoje no mundo, são temas sensíveis. Temas sensíveis são temas que, se não forem bem geridos, se não forem bem administrados, se não forem bem direcionados, ao invés de gerar soluções, esses temas podem suscitar problemas se não forem bem administrados. Então, por isso que muitos empresários têm resistência com a capelania institucional. Porque se o capelão ele não souber dialogar com outras tradições religiosas, com trabalhadores e colaboradores que possuem uma fé diferente, ele acaba impactando negativamente o ambiente corporativo, gerando problemas no espaço do trabalho. A grande verdade é que existem muitos pastores despreparados, ensinando quando na verdade deveriam aprender. Então, nem todo mundo está preparado para desenvolver um trabalho de capelania institucional. Alguns empresários acabam generalizando certos comportamentos que eles observam no mundo evangélico e acabam igualando todos os evangélicos. Acha que todo mundo vai cometer o mesmo erro. Então, a resistência em relação à capelania institucional, ela acontece primeiro porque há muito preconceito em relação ao evangélico. E esse preconceito, ele parte também do mundo corporativo. Nós não podemos negar essa verdade. Embora há muitos empresários que são cristãos, há muitos que olham com desconfiança aí o posicionamento do evangélico, o posicionamento de um pastor. Em segundo lugar, essa resistência se dá porque muitos acreditam que não é bom misturar fé e trabalho. E aí que talvez se encontra o grande problema. Porque muitos empresários no Brasil são evangélicos.
E até mesmo esses empresários que têm uma vida, uma fé confessional, que são participantes e atuantes nas suas igrejas, eles não querem trazer para as suas empresas o serviço de capelania institucional, um tipo de serviço religioso. Então eles são a favor dessa separação, porque na cabeça deles, eles acreditam que se os funcionários souberem que eles são cristãos, eles se tornarão vulneráveis, sem poder cobrar, sem poder exigir. E isso, sem dúvida alguma, é um ledo engano. Eles só perderão a força se a força deles estiver no comportamento déspota. Porque se a força deles for a retidão, eles se tornarão ainda mais fortes e mais respeitados pelos seus funcionários. Muitos empresários, eles também acreditam que o ambiente corporativo, ele deve ser laico. Aquela ideia de que se o Estado é laico, o Estado também não pode ter um posicionamento religioso. Se o ambiente corporativo é laico, esse ambiente corporativo também não pode se inclinar favorável a uma prática religiosa confessional. Então, muitos empresários acreditam que se o ambiente corporativo ele é laico, não confessional, isso quer dizer que não pode existir práticas comuns a uma tradição religiosa. Mas nós já aprendemos, até na própria capelania militar, que isso não é um problema para a capelania, para o serviço de capelania, porque ele pode oferecer tanto um serviço religioso quanto um serviço voltado também para assistência espiritual. Então, assim como o capelão militar ele presta assistência religiosa e espiritual, o capelão institucional ele também tem essa prerrogativa, essa habilidade de prestar assistência religiosa e assistência espiritual. E, logicamente, na assistência espiritual, ele vai abarcar princípios e valores que dizem respeito a todo ser humano, independente da sua religião. O trabalho religioso pode ser um plus oferecido pelo capelão, desde que o funcionário comungue com os mesmos valores religiosos e consinta com esse apoio específico, com esse apoio religioso da parte do capelão. Então é muito importante que o capelão institucional, no exercício da sua atividade, no ambiente de trabalho, ele não pratique o proselitismo religioso. Porque se ele está investido de uma função institucional, ele precisa respeitar todos e jamais se unir à religião do empregador para exercer um tipo de pressão sobre o empregado. Ele não está ali para levar as pessoas a mudarem de religião, para exercer algum tipo de pressão. Ele está ali para demonstrar apoio religioso e apoio espiritual para que o trabalhador ele se sinta acolhido e se sinta ajudado diante dos seus problemas. Porque se ele exercer essa prática proselitista de coerção religiosa, ele vai trazer mais problemas do que soluções no ambiente corporativo. E no fim, a prática dele de capelania não vai gerar sinergia, mas vai causar confusão. Por isso é preciso ter muito cuidado. Então os empresários, eles têm algumas preocupações em relação à prática da capelania institucional. Por isso que é preciso ter muita sabedoria para introduzir esse serviço no ambiente corporativo. Pois bem, agora nós vamos falar sobre a resistência que existe no mundo cristão. Nós já aprendemos que essa resistência ela é dupla, né? Ela existe tanto da parte dos empresários, como também da parte dos cristãos. O slide diz o seguinte: durante muito tempo, o cristianismo pregou uma espiritualidade monástica, baseada em princípios ermitões como o isolamento, acreditando que a consagração a Deus significa total desligamento das realidades do mundo. Dividia-se a vida em atividades religiosas e atividades materiais. O cristianismo, o entendimento que se tem é que hoje o cristianismo pode melhorar qualitativamente a vida no trabalho, a vida do trabalhador, trazendo uma cosmovisão diferente sobre a relação do homem com o trabalho. Para isso, líderes cristãos precisam se livrar do preconceito com o mundo dos negócios. É interessante isso, né?
como são dois ambientes aí que possuem preconceitos de ambos os lados. Se o mundo dos negócios tem um certo preconceito com a postura e o comportamento do ser evangélico, os evangélicos também têm um pouco de preconceito em relação ao mundo corporativo. A resistência, ela se dá também da parte de líderes religiosos. Por quê? Porque tem muita gente, muitos pastores, muitos líderes religiosos que acabam demonizando o ambiente corporativo, o mundo dos negócios, o ambiente das empresas, enxergando-os como um verdadeiro ringue capitalista que estimula a discórdia, a competição, o mando, o desmando, a falta de solidariedade, o egoísmo. Então, muitos cristãos interpretam o ambiente do trabalho como um ambiente hostil à fé cristã, como um ambiente opositor, como um ambiente contrário à fé cristã. O preconceito com o ambiente do trabalho, ele é resultado de uma distorção do ideal da santidade. Porque durante muito tempo na história do cristianismo, e os teólogos herdaram também essa influência da filosofia platônica, durante muito tempo na história do cristianismo, pregou-se a ideia de um dualismo que dividia o mundo em atividades espirituais e atividades materiais. Então, as atividades espirituais eram as atividades que glorificavam a Deus, eram as atividades que aconteciam ali no ambiente eclesiástico. E as atividades materiais eram aquelas atividades voltadas para as coisas desse mundo. Então, essas atividades materiais, os cristãos enxergavam essas atividades como desprovidas de valor e de significado espiritual. Por causa disso, o trabalho ele chegou a ser mundanizado pela visão cristã, pelo menos por parte de cristãos. O sonho de muitos cristãos era viver da obra, não da obra do trabalho, da obra do trabalhador, mas da obra de Deus. E isso é herança de uma espiritualidade monástica, de uma espiritualidade isolacionista. Hoje, que bom que nós pensamos diferente. Graças a Deus, essa realidade ela tem mudado. Os cristãos eles entendem hoje que é perfeitamente possível glorificar a Deus por meio do trabalho, do lazer e até de atividades que antes eram consideradas mundanas. Paulo chegou a ensinar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que tudo o que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Então, quando Paulo disse isso, Paulo não estava falando apenas de atividades classificadas como espirituais. Ele falava de atividades comuns do dia a dia, quer comamos, quer bebemos, que possamos fazer tudo para a glória de Deus. O primeiro passo para a gente introduzir a capelania institucional no mundo corporativo é nos livrar do preconceito com o mundo dos negócios. Nós precisamos entender que a fé cristã, ela pode, e isso eu digo com toda certeza, ela pode melhorar muito a vida do trabalhador no seu ambiente de trabalho. É o evangelho indo até a pessoa, no seu ambiente de necessidade. Deus se preocupa não apenas com a nossa fé, com a nossa adoração, com a nossa família, mas Ele também se preocupa com o nosso trabalho, com o que fazemos, como conseguimos o nosso sustento. É desejo de Deus, faz parte do projeto de Deus, que nós trabalhemos satisfeitos e que trabalhemos de modo digno, porque assim nós honramos ao Senhor por meio do nosso trabalho. O próximo slide vai falar ainda um pouquinho a respeito dessa resistência do mundo cristão. Eu quero refletir com vocês
mais profundamente essa questão. Hoje nós temos uma nova compreensão a respeito do trabalho. Você pode acompanhar o slide, diz o seguinte: a teologia protestante contribuiu para ressignificar a relação do homem com o trabalho. Durante muito tempo, parte do cristianismo interpretou o trabalho como uma punição divina, em razão da hermenêutica construída a partir do relato da queda. Na Bíblia, isso é muito importante. Gravem isso. Na Bíblia, o trabalho, ele vem antes da queda. O trabalho não é fruto do pecado. O trabalho é fruto do amor de Deus, que entregou responsabilidades para o homem antes da queda. Então, na Bíblia, o trabalho vem antes da queda. Sua origem não é o pecado, mas o amor de Deus, que dignificou o ser humano com responsabilidades e atividades na mordomia do mundo. Agostinho, pai da igreja, um grande teólogo que viveu ali entre o quarto e o quinto século da história da igreja, ele ensinava que o trabalho era um livre exercício de louvor a Deus. E Lutero, um dos grandes protagonistas da Reforma Protestante, na história do cristianismo, ele trouxe grandes contribuições em relação a essa visão do trabalho. Lutero elevou o patamar do trabalho na percepção cristã, definindo-o como uma vocação, uma missão divina que confere propósito à existência nesta terra. Desde que o homem existe, ele trabalha. Contudo, a relação do homem com o trabalho, ela tem mudado bastante. Não apenas por causa da industrialização, por causa da maquinaria, mas também por uma nova consciência do mundo capitalista, que enxerga no capital humano o maior capital da empresa. Então, hoje nós presenciamos essa reformulação no pensamento capitalista, porque cada vez mais as empresas dependem dessa criatividade e da entrega plena do capital humano. O homem hoje, ele tem grande destaque para qualquer empresa. Se com o início da Revolução Industrial, o homem ele foi perdendo espaço para a maquinaria, atualmente, em razão das novas tecnologias e da importância do saber humano nos processos de criatividade da empresa, o homem ele recuperou a sua posição de importância. Por isso nós dizemos que na compreensão atual do capitalismo, o homem, o capital humano, é o principal capital da empresa. Percebam como a relação do homem com o trabalho ela é maleável e sujeita a mudanças. Veio a industrialização, a maquinaria, tanta coisa foi mudando, tanta coisa foi alterando a relação do homem com o trabalho. Essa constatação ela é positiva, porque se o trabalho é maleável, se ele é flexível e ele está aberto a mudanças, a relação do homem com o trabalho, nós cristãos podemos contribuir para melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho. Nós podemos melhorar a vida do trabalhador através de uma capelania exercida nas instituições corporativas. Como? Iluminando esses ambientes com os princípios do Evangelho, por meio de uma capelania de amor, de acolhimento, de cuidado, exercido dentro do ambiente institucional. Conforme visto, a teologia protestante, ela deu ao trabalho um novo sentido. O trabalho, ele não é uma punição de Deus ao homem. Isso deve ficar muito claro. Não é um presente de grego, mas um presente em benefício do homem. Porque por meio do trabalho, o homem ele é capaz de melhorar a sua realidade. Há teólogos que acreditam que o trabalho do ser humano é uma
característica da humanidade que reflete a imago Dei que nós carregamos. Nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, de acordo com alguns teólogos, a imagem de Deus, essa imago Dei que nós carregamos, que foi deformada com o pecado, mas não destruída totalmente, nós ainda carregamos essa imagem de Deus. A imago Dei que nós carregamos, de acordo com alguns teólogos, vai envolver certas aptidões da personalidade que tornam um homem próximo de Deus, com habilidade para interagir com outros, com volição e com raciocínio. Há quem entenda que a imago Dei ela é formada por 6 características. Isso é assunto de grande debate, mas existem algumas 6 características que servem para explicar esse conjunto de qualidades que formam a imago Dei. Racionalidade, moralidade, espiritualidade, responsabilidade, potencialidade e perpetuidade. A racionalidade é a característica principal que distingue os homens de animais. O homem ele não age por instinto. Seu comportamento é condicionado pelo pensamento. O homem é um ser racional. É a grande diferença do homem para o animal. A racionalidade do homem faz dele um ser autoconsciente e autocrítico. Ele tem consciência própria e ele é capaz de realizar uma crítica a respeito de si. Com base na racionalidade, o homem também ele se relaciona com Deus. A Bíblia chega a falar a respeito disso, né? Do culto racional, do culto que é construído a partir dos fundamentos da razão, da nossa capacidade de pensar e de se aproximar de Deus. A moralidade diz respeito aos princípios fundamentais que regem a razão, como as noções básicas de certo e errado, verdade e mentira, justiça e injustiça. Esses princípios, eles foram internalizados por Deus no coração humano. Paulo chegou a dizer na carta aos Romanos que são leis inatas, que Deus escreveu no coração humano. São leis que nós carregamos, que são inerentes à nossa consciência. A espiritualidade, a gente já falou aí, sobre a racionalidade e a moralidade. A espiritualidade é a capacidade do homem se relacionar com Deus. Então, os animais não oram, os animais não intercedem, nem sequer falam. Enquanto os animais eles possuem hábitos repetitivos, o homem possui comportamento criativo. Por isso o homem recebeu responsabilidades diante de Deus. O homem, por meio da espiritualidade, ele se conecta com Deus. Ele ora, ele fala com Deus. A responsabilidade é outra característica que reflete um pouco a imago Dei, porque a responsabilidade é o dever que o homem tem diante de Deus. Assim, cada ser humano, ele possui uma necessidade inerente em ser algo e fazer algo. O trabalho, é aí que entra o trabalho. O trabalho responsável é uma necessidade inerente do ser humano. O homem recebeu o dever, segundo a palavra de Deus, de sujeitar e dominar a criação, cuidando de tudo, para o seu benefício e também para a glória de Deus. Trata-se de um mandato cultural antes da queda. Por isso que eu digo que o trabalho ele vem antes da queda. Essa ordem de dominar e de sujeitar a criação, ela acontece antes da queda. Deus deu responsabilidades para o homem, responsabilidades que seriam realizadas por meio do trabalho. A potencialidade é outra característica que reflete a imago Dei. É a capacidade do homem de sonhar. Assim, ele reflete a imagem de Deus por intermédio de feitos que deixam a sua marca no mundo. O homem, ele trabalha para transformar a sua realidade. A potencialidade é o toque criativo do homem agindo sobre o mundo. Então, essa potencialidade é o potencial que nós carregamos de ser algo.
Por fim, a perpetuidade é uma outra característica que reflete a imago Dei em nós. Deus fez o homem com a capacidade de alcançar a perpetuidade da sua existência. O pecado, ele gerou a morte física, mas a salvação em Cristo, ela restaura a perpetuidade, trazendo ao homem a vida eterna. Diante dessa explanação, a gente percebe que o trabalho ele está intimamente ligado com a imago Dei que nós carregamos. Racionalidade, moralidade, espiritualidade, responsabilidade, potencialidade e, por fim, perpetuidade. Nós carregamos essa capacidade de trabalhar e foi algo que Deus compartilhou com o ser humano. Então, por isso, o trabalho ele não deve ser demonizado ou ter o seu valor diminuído como algo desnecessário, não tão importante assim. O trabalho ele é importante e a gente precisa conscientizar as pessoas disso. Deus trabalha. A criação do mundo ela é descrita como uma obra, um trabalho realizado por Deus, no período regular de uma semana de trabalho. Então, Deus nos dá o exemplo na sua primeira manifestação com os seres criados, quando ele cria o mundo. Jesus chegou a dizer lá em João, no capítulo 5, no versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus trabalha, se Jesus trabalha, por que nós cristãos não devemos trabalhar? Devemos seguir esse exemplo bíblico. Na visão bíblica correta, o trabalho ele é uma bênção, não uma maldição. O trabalho ele não é um mal necessário, mas é um bem muito importante, projetado por Deus e compartilhado com os seres humanos. Mas talvez você possa estar pensando assim, mas pastor Israel Trota, mas e após o pecado? O homem ele passou a ter dificuldade com o trabalho, isso é verdade? Sim, o pecado ele afetou a relação do homem com tudo que existe, com tudo nessa vida, inclusive com o trabalho. Trouxe mais dificuldades, mas ainda assim o trabalho é uma bênção. O trabalho ele não piora a vida de ninguém, ele melhora. Por meio do trabalho, o ser humano ele pode gerar para si uma história de vida melhor, um ambiente mais produtivo para a sua terra e para a sua família. Uma terra trabalhada, uma terra cultivada, ela é mais fértil do que uma terra que não recebeu o trato humano. Então, por meio do trabalho, a gente melhora a nossa vida. Se o trabalho é tão importante para o homem atual, o que a Bíblia diz sobre o trabalho? A Bíblia fala muita coisa. E a respeito disso, que nós vamos refletir agora no próximo slide. Trabalho é uma temática abarcada na revelação bíblica. A Bíblia fala de muitas coisas. A Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre família, a Bíblia fala sobre relacionamento com Deus, a Bíblia fala sobre justiça no trato para com o próximo. Então, tudo o que é importante para o ser humano, de certo modo, foi abordado pela palavra de Deus. E o trabalho ele foi abordado de muitas formas e de muitas maneiras, mas eu quero destacar aqui dois princípios básicos. O primeiro princípio é que o trabalho ele é uma responsabilidade individual. Cada um deve trabalhar para o seu próprio sustento. Isso é um princípio bíblico fundamentado lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Essa é uma responsabilidade que não pode ser transferida. Ignorá-la é negar a fé. Nós não podemos transferir essa responsabilidade individual. Todo mundo tem o dever, diante de Deus, de trabalhar. O trabalho, ele também deve ser realizado com excelência, de acordo com a palavra de Deus. Tudo que fazemos, devemos fazer com excelência. Paulo instruiu que o nosso trabalho deve ser não apenas para agradar aos homens, mas tudo o que fizermos, devemos fazer como sendo para Deus. Paulo ele vai discorrer a respeito desse princípio lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 22
e no versículo 23. Então, trabalho na Bíblia é apresentado como um propósito de vida. Um propósito de vida que vem de Deus, porque Deus quer que nós trabalhemos. O homem, ele sustenta a sua família por meio do trabalho e dispõe de recursos para auxiliar o próximo por meio do trabalho. Paulo fala sobre isso em Efésios, no capítulo 4, no versículo 28, e 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Alguém que trabalha na sua família se torna uma espécie de coluna sustentadora para a sua casa. E também se torna uma fonte de socorro para os necessitados, para a pessoa que precisa de ajuda, porque ele passa a ter recursos à sua disposição para compartilhar com quem precisa. Então, o cristão, de acordo com a palavra de Deus, ele trabalha não apenas para sobreviver, mas, sobretudo, para glorificar a Deus. É isso que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. Então, na Bíblia, o trabalho, ele é uma responsabilidade individual. Todos nós devemos trabalhar. Isso é um princípio bíblico. Por isso que eu digo que a capelania institucional, ela pode acrescentar muito na vida do trabalhador, gerando consciência para ele a respeito da importância de trabalhar e de trabalhar bem. Então, Paulo chegou a falar sobre isso. Ele disse que se alguém não quisesse trabalhar, que também não comesse. Ele fala a respeito desse princípio. Ele diz que todas as pessoas deveriam trabalhar. E ele chega a dizer que alguns que desordenadamente ensinavam a ideia de não trabalhar, dizendo que o trabalho era uma coisa vã, que esse pensamento era um pensamento distorcido. E ele ensinava que todos nós devemos trabalhar com dedicação para que a gente possa comer do nosso pão. Todos devem trabalhar, até os ricos, porque o trabalho ele é uma ordem de Deus para o ser humano. O trabalho, ele dignifica o ser humano e ele glorifica a Deus. Não trabalhar é desrespeitar um princípio bíblico fundamental, uma ordem de Deus para o ser humano. Porque na Bíblia, trabalho não é opcional. Trabalho é ordenança divina. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 28, Paulo ensina: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Quem trabalha se torna útil para Deus e útil também para as pessoas. E esse trabalho, de acordo com a palavra de Deus, ele deve ser realizado com excelência. O cristão, o ser humano, não deve trabalhar de qualquer jeito. Não deve trabalhar simplesmente por trabalhar. Ele precisa dar o seu melhor. A Bíblia nos ensina isso. Ela ensina que nós devemos empregar a força plena e a capacidade total naquilo que vem às nossas mãos para que possa ser realizado. Quem disse isso foi Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10. Ele disse: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, dê o seu melhor. Entrega total para realizar tudo o que vier às tuas mãos para fazer, por mais simples que seja. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O trabalho é tão fundamental à nossa composição que é uma das poucas coisas que nós podemos assumir em doses substanciais sem nos prejudicarmos nesta vida. Nós devemos trabalhar. Nós não trabalhamos um dia e descansamos 6, embora esse talvez fosse o sonho de todo mundo.
trabalhar um dia e descansar 6. Mas a verdade é que nós trabalhamos mais dias e descansamos em um tempo bem menor. Nós trabalhamos mais do que descansamos. E esse é um princípio bíblico, porque a gente vê esse próprio exemplo sendo dado por Deus quando ele criou o mundo em uma semana regular de trabalho. Isso não é uma distorção bíblica, mas é um princípio divino para os homens. Deus deseja que os homens trabalhem. Devemos trabalhar com excelência, fazendo o melhor para os homens. Porque fazendo o melhor para os homens, nós estamos fazendo para Deus. Isso é muito interessante. Tudo que a gente faz para as pessoas é como se a gente estivesse fazendo para Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Tudo que a gente faz na empresa, nós não fazemos simplesmente para o empregador, mas para Deus. Paulo fala sobre esse princípio em Colossenses no capítulo 3, versículo 22, 23 e 24. Ele disse: vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo quanto fizerdes, inclusive o trabalho, fazei-o de todo o coração, como sendo ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Servindo aos homens, nós servimos a Deus. Servindo a empresa na qual trabalhamos, nós servimos a Deus. E na Bíblia, o trabalho com excelência, o trabalhador esforçado, ele é recompensado por Deus. Ele é abençoado por Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 4 diz: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Deus abençoa aquele que se esforça e aquele que busca excelência no exercício da sua profissão. Pois bem, gente, já caminhando para o final da nossa aula, a gente chegou agora na conclusão e o slide da conclusão diz o seguinte, você pode acompanhar aí na tela: o principal desafio para a implementação da capelania institucional está no trabalho de conscientização sobre a importância do serviço. É extremamente necessário remover os preconceitos e resistências que existem dos dois lados, tanto da parte do mundo corporativo, como também da parte do mundo religioso. A mudança de mentalidade, primeiro, deve ocorrer entre nós cristãos, entre cristãos. Somente assim conseguiremos impactar a realidade corporativa. Nessa aula, nós aprendemos um pouquinho a respeito dos obstáculos que existem para que, de fato, a capelania institucional, esse serviço de apoio religioso e espiritual realizado nos ambientes corporativos, a gente viu que existem muitas resistências e dificuldades impedindo esse serviço. Mas foi provado nessa aula que na Bíblia há uma profunda relação entre fé e trabalho. Então, o ambiente corporativo é um ambiente que deve ser alcançado pelo Evangelho. A Bíblia diz muita coisa a respeito do trabalho, assim como diz muita coisa a respeito de como as pessoas devem tratar umas às outras. Então, a capelania institucional, ela pode colaborar com o ambiente da empresa. Tem muito o que acrescentar, através dos seus princípios, através da sua fé, através da sua crença. Cabe a nós, pastores, realizarmos o primeiro movimento, nos livrarmos do preconceito, desse preconceito que diminui a importância do trabalho, do mundo dos negócios, ou que tenta demonizá-lo. Nós precisamos nos livrar desse preconceito, entender que Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós venhamos a nos desenvolver na nossa carreira,
no nosso trabalho. Esse é o projeto de Deus. Então nós precisamos nos livrar desse preconceito para que a gente possa, de fato, alcançar o mundo institucional para a glória de Deus. A capelania institucional, ela começa a se desenvolver no Brasil e quem sabe você, talvez, não vai ser aí um pastor que vai desenvolver um serviço pioneiro nessa área, alcançando muitas empresas que, de fato, precisam de ter o seu ambiente iluminado com o poder do Evangelho. Você pode melhorar qualitativamente a vida de muitos trabalhadores, não apenas a sua vida pessoal e familiar, mas a sua vida no trabalho, a sua vida no ambiente laboral. E você pode fazer isso dando apoio religioso, dando apoio espiritual, se preocupando com a saúde e com o bem-estar de cada trabalhador. A capelania institucional, sem dúvida alguma, ela é muito útil para as empresas. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula.